Oi amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui com os irmãos para darmos continuidade aos estudos que estávamos desenvolvendo lá no último vídeo. E para não ficar muito longo lá, nós dividimos aí o estudo aí. E o estudo que nós estávamos fazendo lá era a misericórdia sem limite, estudando a misericórdia de Deus. Estávamos ali, dando início ali no texto de 1 Pedro 3, versos 18 e 19. Antes, porém, eu gostaria, para dar início ao nosso estudo, passar por Apocalipse, capítulo 1, verso 8 e 18, que eu vou ler para os irmãos agora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa visão que João teve de Jesus aqui, no caso de Jesus quando se apresentou a ele, ele descreveu esse anjo, descreveu o Senhor com a mesma descrição que foi descrito lá no livro de Daniel. Ou seja, Daniel viu a mesma pessoa que João viu, com uma diferença. No relato de Daniel não há nenhuma menção a essas chaves da morte e do inferno. Já aqui, João, quando estava relatando o Senhor, ele mesmo, o Senhor, expôs, né, que ele agora tem a chave da morte e do inferno. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, naquele tempo lá, né, o inimigo tinha essa chave, ele tinha a porta dessa chave e, como tal, ele tinha os direitos sobre o principado desse mundo e a autoridade sobre o inferno. Ele tinha essa autoridade sobre o mundo e sobre o inferno. A autoridade essa que ele perdeu para Jesus Cristo, uma vez que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e assim venceu essa batalha espiritual e pôde tirar dele aquilo que estava em suas mãos, que era a chave da morte e do inferno, que agora está na porta do Senhor Jesus, sendo ele agora o Senhor de todo o universo, da terra e do inferno também, Senhor de tudo. Tendo isso em mente, diante dessa palavra aqui, vamos para o texto que se encontra em 1 Pedro 3, verso 18 e 19, que diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados no Espírito. Aqui ele está falando de vivos, daqueles que estão na carne e que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e são vivificados pelo Espírito, se tornando assim filho de Deus, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, ou seja, ele se revolta para os mortos. Entrou dentro da sua autoridade, dentro do guarda-chuva da sua autoridade, essa situação nova aqui. Então ele, dentro dessa nova circunstância, foi ao inferno dos perdidos, e pregou essa mensagem, né, aos espíritos em prisão. Mas essa palavra aqui, pregou, a minha passagem sempre me deixou, naqueles tempos, né, me deixava sempre encabulado, porque ela não batia direito com os estudos que eu fazia com relação ao inferno. Então eu fui no original grego, lá na Bíblia grega, também nos dicionários gregos, como os irmãos já podem ver na tela aí, para saber a tradução correta dessa palavra aí. E, né, encontrei a tradução para essa palavra pregou, encontrei proclamou, encontrei mensagem, que são outras palavras que poderiam substituir essa palavra pregou. Até porque essa palavra pregou nos dá uma ideia, talvez, de uma segunda chance, de uma segunda oportunidade, como se Jesus tivesse ido ao inferno, pregado uma mensagem de uma oportunidade, de uma segunda chance para aqueles que ali estavam perdidos. O que não é possível, uma vez que a oportunidade está enquanto o homem vive aqui nesse mundo. Lá já está perdida essa oportunidade. Todavia, aqueles que lá se encontravam eternamente perdidos e numa condição de eternamente em sofrimento e dor naquele local ali. Então, continuando estudando, fui ver essa palavra prisão aqui para ter certeza que essas pessoas que ali estavam se encontravam de fato nessa prisão do lado dos perdidos, não do lado dos salvos, que era o cativeiro. E eu fui estudar essa palavra e encontrei lá encarcerado, uma outra tradução para essa palavra prisão. E essa palavra encarcerado, né, ou encárcere, é uma palavra que define uma situação da qual não se tem volta. A situação deles é de perdido e perdido eternamente. Então Jesus foi lá no inferno dos perdidos e proclamou uma mensagem. Uma vez
que nós chegamos a essas duas traduções, nós poderíamos ler o texto da seguinte forma, está aí também na tela: no qual também foi e proclamou a todos os espíritos encarcerados ou em cárcere. No qual também foi, ou assim também foi, e proclamou a todos os espíritos encarcerados. Agora, a pergunta que nós vamos fazer aqui, né, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo é: Deus visitou o inferno com uma mensagem, uma proclamação. E qual foi essa proclamação? De fato, a Bíblia não fala o que Deus os falou lá no inferno, não fala isso. Todavia, existem vários textos na Bíblia que nos dão uma pista sobre o que ele falou lá. E para nós começarmos a ter uma ideia do que ele falou lá, nós vamos lá no Velho Testamento e vamos ler ali dois textos do Velho Testamento, para que nós possamos ter uma ideia aí. Os irmãos podem acompanhar aí na imagem que está aí na tela aí, né? Isaías 42, verso 7, diz o seguinte: para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas. Perceba bem, meus irmãos, para abrir os olhos aos cegos. Aos cegos o quê? Cegos espirituais, mas que estão vivos. É o texto, diz o texto aqui. Esses cegos são aqueles que estão perdidos, que não conseguem ver a verdade. Então diz para abrir os olhos, para que eles possam ver a verdade, assim se arrepender dos seus pecados e aceitar a soberania de Deus, aceitar, obedecerem a Deus, se converterem a Deus, para tirar da prisão os presos. Quem é esse aqui? São aqueles que estão lá cativos, para tirar da prisão os presos, aqueles que estavam presos debaixo do jugo do inimigo, porque não podiam sair, porque passaram pela morte, e como tendo a morte, estando debaixo do jugo de Satanás, estando debaixo do poder de Satanás, então não poderia sair desse local aqui. Então ficavam presos nesse lugar chamado paraíso, uma posição contígua ao inferno, onde ali ficavam, cativos, mas tendo crido na fé do advento do Messias, obedecendo a Deus. Por outro lado, e continuando o texto, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem nas trevas. Aqui sim, está falando daqueles que estão em trevas, que estão condenados eternamente. Então, ele vai levar alguma coisa, né, para tirar do cárcere aqueles que jazem em terra. Já temos aqui uma pista já. Mas aí em Isaías mesmo, capítulo 61, verso 1, também o texto bem conhecido dos irmãos, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, falando dos vivos, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a esses que se encontram naquela região de encarceramento. Então, entendeu, meus irmãos? Então aqui ele está falando com vivos e mortos, sendo que dos mortos ele está falando com os dois lados, tanto o lado dos salvos quanto o lado dos perdidos. Mas nós tiramos desses textos aí já logo destacado uma lição aí. Jesus, em sua morte e ressurreição, trouxe livramento do céu. Livramento por quê? Porque uma vez que ele tomou o principado do inimigo e tomou a representatividade desse mundo, houve a expulsão do inimigo dos céus. Então os céus ficou livre da presença do diabo, daquele que tanto incomodava nas regiões celestiais. Mas também trouxe salvação à terra, a todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo, a todo aquele que crê no nome do Senhor, crê que ele é o Filho de Deus e que veio a esse mundo para salvar todo aquele que nele crê. Então veio para trazer salvação à terra, veio também para trazer libertação aos cativos, aqueles que se encontravam na região do cativeiro, tirando eles dali, levando em cativo o cativeiro, né? Tirando eles dali e agora tendo um novo local para eles nos céus, porque já não estão mais debaixo da autoridade do inimigo, mas estão sob a autoridade do próprio Jesus Cristo, porque agora é Jesus Cristo quem manda na região da morte também. E juízo, e por fim trouxe juízo ao inferno, juízo, porque até então, né, Jesus não poderia trazer juízo ao inferno, porque o inferno estava sob propriedade de Satanás, e esse, como o senhor do inferno, ele não tinha nenhuma intenção de dar o fim àquilo. O inferno, né, estava sob a sua propriedade e de fato era eterno até a morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus trouxe uma nova mensagem lá no inferno, a mensagem que agora sim
o juízo vai ser chegado àqueles, e com o juízo chega o fim, chega a proposta, a misericórdia de Deus sobre o inferno, a misericórdia que invade o inferno com essa proclamação, com essa mensagem. O juízo vai chegar lá no grande trono branco, e quando o juízo chegar, onde todos vão ser julgados pela lei. Por que a lei? Porque a lei é o mínimo que Deus exige do homem. Na verdade, existe a lei e a graça, como eu já falei no vídeo lá sobre a lei e a graça, né? A graça é exponencialmente mais difícil que a lei, todavia, né, o que nos torna possível viver sobre a graça é o Espírito Santo de Deus, que veio justamente para nos habilitar a viver debaixo da graça. Mas Deus, quando julgar esses perdidos, vai julgá-los pela lei. Por isso que a lei permanece, nenhum tio cairá dela, como disse o próprio Jesus. Por quê? Porque ela permanece, que ela vai ser usada pelo grande trono do branco para julgar todos aqueles que estão perdidos nas trevas, que jazem nas trevas, na escuridão, perdidos eternamente. E quando isso acontecer, a misericórdia de Deus vai dar um fim a todo aquele sofrimento e dor. Eu até preparei aqui uma ilustração para os irmãos que eu gostaria de ler, né? Está aqui no texto aqui que eu preparei para os irmãos, uma ilustração. E eu gostaria de dizer para os irmãos entenderem bem isso aí. Para entendermos bem essas novas regras estabelecidas por Deus, vamos dar um exemplo. Imagine alguém em dor e sofrimento intenso, internado em um hospital sob tratamento longo e terrível. Imagina que essa pessoa esteja lá já há muito tempo, nesse estado sem esperança de melhora, mas tendo seu corpo corroído em terrível dor, onde ela não morre, mas definha em lancinante e angustiante dor e sofrimento. O que você acha que essa pessoa deseja? Novamente, as pessoas desejariam a cura, mas numa situação como essa aqui, né, há pessoas, e há mesmo, né, eu sou testemunha disso, que elas estão definhando em dor e sofrimento atroz, né, sem esperança de melhora. A situação dela é esperar a morte. Então, o que ela mais deseja, né, o raio de esperança que ela tem, é justamente a morte. A morte, mesmo que ela tenha o conforto, né, dos seus amigos, dos seus familiares, mesmo que ela tenha lampejos, né, de lembranças agradáveis e bonitas, mas o fato é que a dor é tão intensa e o sofrimento tão terrível que o que ela deseja mesmo para sair daquela situação, para sair daquela dor e sofrimento, é a morte. Então, a morte se torna uma situação de esperança para ela. Daí muitos internados com câncer e doenças malignas desejaram a eutanásia. O que é a eutanásia? Morte assistida. Elas desejam isso. Eu me lembro que, certa ocasião, eu praticava evangelismo em hospitais, e quando eu ia nesse hospital, tinha um em especial, chamado Hospital do Câncer, ali na Praça da Cruz Vermelha, em que eu ia ali fazer evangelismo, mas tinha determinadas salas que era terrível, era difícil, porque eram pessoas gemendo de dor e sofrimento naquelas salas. Eram pessoas gritando de dor e de sofrimento. E quando você entrava naquelas salas, tinha pessoas, e tinha outra sala que não tinha dor, mas as pessoas estavam totalmente deformadas, com a sua face destruída, com uma parte do seu corpo destruído, estavam em dor, sofrimento, deformados naquela situação. Então eu me lembro que naquela época eu passava muito mal em ter que entrar em aqueles ambientes, né, tentando levar uma palavra de conforto naquelas pessoas, até porque naquela situação nenhum conforto seria trazido para ela. O único conforto que elas estavam esperando mesmo era a morte, para se livrar daquela circunstância aí. Agora vamos lembrar que essa pessoa que está nessa condição de dor e sofrimento, internada em um hospital, ela ainda tem uma esperança, pelo menos uma esperança, a morte, para escapar daquilo, para sair daquela situação a qual ela está submetida e sem esperança de sair daquela situação numa condição boa, somente de piora até que a morte chegue. Né? Agora vamos traçar um paralelo aqui para essa ilustração aqui. No inferno existe esperança? Não. No inferno existe algum conforto? Não. No inferno existe algum lenitivo ou lembrança que alivie ou minore o sofrimento? Também não. Até a visita de Jesus, até aquele momento em que Jesus entrou no inferno, como diz aqui em 1 Pedro 3, verso 19, né? Até aquele momento, aquele povo não tinha esperança nenhuma. Era noite e dia e noite, direto e eternamente dor e sofrimento.
né? Não existia nenhuma esperança para aquele povo ali. No inferno, até a visita de Jesus, o certo era a eternidade em sofrimento, dor, sem esperança, sem alívio, sem paz, sem absolutamente nada. Só sofrimento, destruição e dor. Os irmãos imaginam o que é isso? Terrível, terrível. Então, Jesus entra ali com uma mensagem, entra ali proclamando uma mensagem, como está lá em Isaías 42:7, 61, verso 1, e vários outros textos no Novo Testamento. Mas o importante é nós lembrarmos o seguinte: essa mensagem de esperança e o fim da dor e do sofrimento, com a mudança do principado e mudando as regras do mundo dos vivos e dos mortos, veio através de Jesus Cristo, uma vez que ele tomou o senhorio de todas as coisas. Então ele entrou no inferno justamente com essa mensagem: o seu sofrimento, o sofrimento de todos aqui vai acabar. Não será eternamente, porque eu morri na cruz, tomei a chave da morte do inferno e tenho a condição de trazer vocês a juízo agora, no juízo do grande trono branco, e dar um fim ao sofrimento, uma vez que vocês sejam julgados, sejam condenados, conforme está na lei, e vocês sejam finalmente castigados e punidos eternamente, não em tormento, castigados e punidos eternamente. O que quer dizer isso aí? Ou seja, desaparecimento, ou seja, a segunda morte. É por isso que a Bíblia diz que a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo, como eu vou falar mais adiante um pouquinho aqui. Uma ilustração aqui para os irmãos, né? Para que os irmãos possam entender bem isso aí. Você acha, irmão, que Deus ele vai mantendo o universo eternamente em sofrimento? Acho que ele quer isso no universo dele. Deus está preparando o universo para ser belo, perfeito, com perfeita paz, felicidade, alegria, harmonia. E tu acha que Deus vai ter esse universo perfeito com um lugar onde bilhões de seres, criaturas, vivem em sofrimento atroz, sempre e eternamente? É claro que não. Assim era antes da vinda do advento do Messias, do advento de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo. Era assim, não existia esperança. Mas a partir desse momento, Deus tem o fim do inferno, o fim da morte e do inferno, onde tudo vai ser jogado no lago de fogo, conforme diz a Bíblia. Nós vamos mais adiante um pouquinho nisso aí. Então, Deus não quer a manutenção do inferno, Ele não quer um inferno eterno, Ele não quer bilhões de seres sofrendo eternamente, Ele não quer isso, Ele quer o seu universo perfeito. É como está naquela ilustração do vídeo passado, né, daquela pessoa que tem a ferida na perna, fazendo a manutenção para que a ferida não se cure, não cicatrize. Seria a mesma coisa pensar em Deus, né, fazendo a manutenção do inferno sempre e eternamente. Também não é isso que Deus quer. Deus quer a cura, a perfeição, quer que reine somente alegria e felicidade no seu reino, o reino onde Ele é soberano, o reino onde Ele é o Senhor de todas as coisas. Não pode haver nada que seja defectível ao seu reinado, aos seus domínios, ao universo. E que esteja tudo perfeito. E para que seja tudo perfeito, é preciso que venha todo o inferno e todos os que não aceitaram ser filhos de Deus, não aceitaram a sua soberania, todos esses venham a juízo para que possam ser eliminados e venham à inexistência, para que assim sim possa ter um universo perfeito e em perfeita paz. Eu vou encerrar por aqui, né? Tem um texto de Mateus que eu quero passar para os irmãos também, e vou continuar nele, mas no próximo vídeo, né? Porque já está um pouquinho longo esse aqui, tá ok, meus irmãos? Então um forte abraço aí, agradeço esse momento que estive com os irmãos aí, tudo de bom aí, tchau, tchau.